Muito bem, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui dentro do meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você o resumo geral do que rolou aqui dentro do mercado americano. Então a gente vai fazer um fechamento de mercado. E o objetivo, se você ficar comigo até o final desse vídeo, é agregar conhecimento para você. Dessa forma, no futuro bem próximo, com o teu esforço, com a tua dedicação, você consegue aplicar também. Então, se você gosta de SMC, Smart Money Concept, esse é o meu modelo operacional. E eu trago conteúdo semanalmente. Então já aproveita para se inscrever aqui no meu canal, apoia com like se fizer sentido para você a forma como eu opero, se você está buscando esse tipo de conteúdo que é o SMC. Beleza? E olha só, eu tenho um recadinho para você, tá? O primeiro recado é que eu tô sem o meu Instagram. Pois é, derrubaram a minha conta do Instagram, já tem uns dias, eu tô tentando fazer a recuperação e ainda não consegui. E eu tenho a minha conta do TikTok, então aqui embaixo na descrição vai ficar o link para você acessar a minha conta do TikTok. O segundo recado é que eu opero em mesa proprietária e a mesa que eu estou utilizando, ela está com 50% de desconto e você adquirindo qualquer um dos planos, é só uma dica para você, tá? Eu estou te falando sobre isso porque é uma baita oportunidade. Além de você comprar acesso a um plano, como está com 50% de desconto, você consegue também receber uma avaliação grátis, uma vez você sendo aprovado. Então, no caso, você vai ter duas contas para você gerenciar, então é muita margem e é muita vantagem para você que está começando, ou você que não tem capital para operar, ou você que tem capital, mas não quer arriscar o teu dinheiro. Então a mesa proprietária ela funciona para esses dois tipos de público, tanto para quem está começando e não tem grana para começar a operar no mercado, e quem já tem grana e já tem experiência no mercado, beleza? Então vale a pena conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Embora para o conteúdo, porque eu vou agregar muito conhecimento para a tua vida hoje. Então a primeira operação ela rolou aqui no mercado do mini S&P 500, tá? Mercado futuro mini S&P 500. E eu estava de olho nessa operação, né? Era por volta, olha só, vou pegar aqui essa cruzinha para a gente poder olhar. Olha só, quando o mercado configurou minha operação, era por volta das 4 horas da madrugada, basicamente. Ok? Depois o mercado voltou num pullback, fazendo a correção e ativou minha operação por volta das 7h35 da manhã. Então eu montei esse trade exatamente às 7h35 da manhã. Como que foi aqui? Qual que é o racional? Bom, olhando aqui para um fractal maior, o mercado está em alta e tudo mais, só que ele chegou numa região que ele mostrou exaustão de preço de acordo com a minha leitura, tá? Então, em 5 minutos, gerou o meu gatilho de entrada, e eu vou desenhar para você entender com clareza. Então, olha só, o mercado vinha subindo, capturou essa máxima aqui, beleza, começou a subir, fazendo movimento em ABC, fazendo rompimento de pivô, mas esse movimento não tem amplitude. Logo, eu entendo que o mercado está desenhando um movimento de exaustão, onde ele vai fazendo vários movimentos pequenos em ABC, dentro dessa estrutura, e esse modelo de estrutura representa algumas figuras gráficas. Por exemplo, dentro do SMC, isso aqui pode ser considerado um ending diagonal, onde o mercado está perdendo a amplitude de acordo com cada pernada que ele vai fazendo. Então ele sobe em ABC, ele cai em ABC, ele sobe em ABC de novo. Percebe que a renovação das máximas, né, são curtas, o mercado não tem tanta força para estar rompendo. E aí, para quem gosta da análise clássica, entende que isso aqui é um afunilamento de preço, é uma cunha, e está tudo bem, a interpretação é a mesma, só muda o nome, a nomenclatura, ok? Então, e para outros, isso aqui representa uma deriva, uma figura gráfica chamada deriva, só que o contexto para ambos as pessoas que leem o mercado, isso aqui de fato representa uma exaustão. Então não adianta ficar preso ao nome, você tem que entender a lógica. E a lógica dessa figura, desse tipo de movimento, desse comportamento de ciclo atual, representa uma exaustão de preço. Então, a lógica é entender isso. Então, o que eu vi aqui? Bom, o mercado estava subindo, era 4 horas da manhã, lógico, eu não estava acompanhando aqui, né? Eu abri o mercado às 6 horas da manhã e já vi que o mercado já estava dando uma bela oportunidade. Então, sem pensar duas vezes, eu só executei. Como assim? Bom, eu entendi que como o preço ele renova essa máxima, ele faz uma captura. Logo, esse movimento forte aqui, ó, é um movimento de precisão, entrada institucional, movimento forte para baixo. Quando o mercado faz esse movimento forte, perdendo esse fundo aqui, nós temos um giro de mercado. Então, a partir desse momento, o mercado ele girou. O mercado girou. Então, no fractal de 5 minutos, o mercado está dando a mostrar para nós que temos uma exaustão de preço através de uma figura gráfica na qual eu citei 3 nomes aqui, você pode interpretar da forma que você quiser. Mostrou essa figura de exaustão e depois mostrou muita pressão. Então entrou pressão vendedora, o preço reagiu, chegou na região aqui de demanda, mas tinha muito espaço para cair. Como assim? Quando você entende a distância entre essa mínima e essa máxima, se a gente pegar uma régua Fibonacci, tá, e pegar a região, né,
vou só usar isso aqui, não preciso nem olhar para trás, eu vou só usar isso aqui. Aí pegar essa mínima aqui com a máxima lá, ó, tem muito espaço para o mercado cair. A região de 50% estava aqui, região de 61 estava aqui, enfim. Então, o que eu quero te dizer é que tem espaço para cair. E a partir do momento que o mercado gira, ele vai corrigindo da forma que eu gosto, da forma que o SMC diz que é um bom ponto de entrada. Mas, aqui no mercado financeiro, você não tem como você ser perfeito, né? O mercado faz o que ele quer e você só tem que especular e montar a tua ordem, assumir o teu risco e já era. Só isso que você precisa fazer. E aí, olha só, o mercado chegou a acionar um pivô de baixa, é um movimento de indução. Quem está vendendo esse pivô de baixa no rompimento coloca o stop aqui. Eu entendi que o mercado faz um giro aqui, ó, ele faz um choque também. Só que quando ele faz esse choque, eu entendo que a partir desse ponto aqui, ele girou para cair. Se ele girou para cair, esse choque aqui é apenas um movimento, ok, em ABC para poder fazer uma correção. Essa é a minha interpretação. E aí ficou muito mais saboroso esse trade quando eu entendi que esse topo aqui, no futuro bem próximo, se ele for rompido, se houver um rompimento, ele vai ativar um pivô. Esse ativamento de pivô gera muita indução para quem quer comprar. Logo, dentro da minha técnica, essa é uma região perfeita para eu poder vender. Onde está todo mundo comprando rompimento de topo, eu estou vendendo. De acordo com todo o contexto que eu te mostrei aqui no passado, certo? Beleza. Contexto bonito, tudo bem alinhado, mercado subindo exausto. Só que aí, 7h40 da manhã, quando o mercado acionou minha operação, aqui no TradingView isso aqui, não, se você olhar no MetaTrader, não aconteceu. Depois fui dar uma olhada, teve esse candle esquisito, não sei te explicar o porquê, mas aí o mercado começou a ficar enrolando aqui. Ele começou a desenvolver, e eu não gosto de proteger muito cedo no 0 a 0. É por isso que às vezes eu pego muito stop, mas quando o mercado anda, meus alvos são longos, né? E aí eu acabo me sobressaindo. Mas eu tô com muita dificuldade no mercado americano, não sei se você sabe, eu tô operando na mesa, é algo novo para mim, eu sempre operei Forex com o meu próprio capital, né? Mas é um capital pequeno, não é um capital grande, então eu optei por operar em mesa, já fazia um tempo que eu estava procurando uma mesa para poder operar, e agora eu tô começando nesse mercado futuro, né? Então o mercado não respondeu tão bem. E aí, dando continuidade nessa análise, o mercado acionou, ficou perfeito, coloquei meu risco aqui em cima, arrisquei, se não me engano, foi $400 nessa operação, $400 de risco, e aí o objetivo de esperar que o mercado reagisse era de fato para baixo. Só que não é um mar de rosas, né? Não tem como ser perfeito. Então eu assumi o risco aqui, milimetricamente o mercado subiu, capturou a região do topo, fez mais uma captura, e no final das contas, como você não sabe o que vai acontecer nessa janela aqui, você não sabe, né? Você projeta que talvez pode cair, acionando o seu ponto de entrada. No final das contas, o mercado capturou mais uma vez, renovando o topo, e eu virei a liquidez. E eu saí do trade, não tenho o que fazer, era o meu risco do dia. O mercado capturou, estava tudo desenhado, mas infelizmente o mercado capturou, pegou meu stop e ele desceu. Então toda a previsão que eu estava fazendo estava correta. O timing de execução, infelizmente, não aconteceu conforme eu estava prevendo, eu errei o timing, né? Se o mercado tivesse vindo sem pegar a minha região, beleza, eu estava felizão. Não significa que eu estou triste agora também, porque eu fiz o que tinha que ser feito, não tinha muito o que fazer aqui. O mercado já tinha renovado aqui, renovado aqui, renovado aqui, renovado aqui, mas infelizmente ele renovou mais uma vez, e aqui foi a consequência, o movimento fatal para derrubar o mercado, e o mercado caiu muito. E a minha relação risco-retorno estava favorável, estava bacana, estava 3 vezes o risco. Eu ia sair nessa região de fundo, região de liquidez. Mas para você ver, né, não tem como ser perfeito. Stop loss acionado, um stop loss muito bonito por sinal. E dá para você ficar assim um pouco com raiva, né? Porque, meu, fazer o quê, né? Acontece, você vai fazer o quê? Não tem como fazer nada. E aí, só para você ter uma ideia, o meu stop do dia eu coloquei em uma operação aqui. Na verdade, eu queria colocar todo o meu stop do dia nessa operação aqui. O meu stop era $800, eu dividi em dois e eu coloquei metade aqui. E eu tinha uma outra oportunidade que eu vou te mostrar também, que eu peguei no ouro, tá? E esse pagou, né? No final das contas, acabei basicamente quase no 0 a 0, um pequeno lucrozinho, porque o outro foi 6 vezes o risco retorno. Eu vou te mostrar. E aí, de fato, cara, se o mercado vem, ia ser lindo, mas ele veio, mas depois que ele me tirou. E isso aconteceu com várias pessoas, com certeza. E, cara, isso aqui tira um pouco a gente do sério, mas acontece, tá? Essa é a realidade, não tem o que fazer, só tem que aceitar e bola pra frente. Aí, beleza. Olhando aqui pro SHA USD, né? Que não é SHA USD, esse aqui é o ouro, né? Esse aqui é o ouro, é o mini, né? Do futuro. Esse aqui é um pouco mais pesado. Se eu operar com um lote aqui, meu Deus do céu, o stop vai ser $600, $700, $800. Fácil.
E aqui é o micro, né? Então eu entrei pelo micro. Operei 4 mini contratos nesse aqui, se eu não me engano. E aí, qual que é o contexto desse aqui? O contexto é o seguinte, ó, olha só. Aqui, no passado, tem esses topos nivelados, tá? Inclusive tem um aluno meu, ele mandou mensagem: Lucas, eu estou observando o Chá USD, aqui no Opera Forex. Ele falou: Lucas, eu estou operando no Chá USD e, cara, eu estou vendo uma oportunidade de compra. Ele queria comprar mais ou menos essa região aqui, porque ele tinha visto um choque aqui, mais ou menos. Eu falei para ele: ó, isso aí não é legal, porque o mercado já capturou o topo. O movimento forte é um movimento de impulso, eu concordo, mas capturou o topo. Então o objetivo já foi concluído. E aí, como eu entendi que o mercado virou para baixo, já estava um movimento muito forte, no 15 eu desci para os 5 minutos e eu operei de forma contrária, enquanto estava todo mundo tentando comprar. Olha que doido, né? Eu estava procurando vender, porque eu entendi que tinha espaço. Tinha não, tem espaço no mercado cair. E não deu outra, né? Essas regiões aqui, ó, essas regiões de fundo arredondado, é região que tem muita liquidez mesmo. E aí eu entendi que o mercado estava aqui numa possível linha de tendência, né? Se você estender uma linha de tendência, então eu entendi que essa região aqui era uma região de liquidez também. Aí o que, que eu fiz? Esse trade eu abri a favor da liquidez. E esse trade, ele demorou, mas pagou 6 vezes o risco retorno, tá? 6 vezes. Qual foi o gatilho, Lucas? Te falo agora. Eu entendi que o mercado estava caindo e esse tipo de ciclo que é muito bom. Por isso que é importante você entender os tipos de ciclo de mercado. O que é um ciclo de mercado? Não basta você só entender que o mercado está no ciclo de alta ou no ciclo de baixa, é você compreender como que está a amplitude, isso aqui é chamado de volatilidade. Olha só como a volatilidade está compacta, o mercado vem caindo, ó, pequenininho, os candles pequenininho, movimento simples, tudo mais. Aqui deu uma noticiazinha, subiu, etc, mas enfim. E aí eu vi, comecei a mirar essas regiões aqui. Aí tirei o zoom do gráfico, olhei, tinha a região de liquidez aqui. Eu falei, cara, é aqui mesmo. E aí não deu outra, o mercado de fato vinha num ciclo bacana, candlezinhos pequeno, stop curto, e aí o mercado acionou um movimento para baixo, eu entrei nessa região de Fair Valley aqui, o mercado acionou porque está próximo da região de liquidez. E aí como que eu penso? É aqui que está o segredo. Eu penso o seguinte, pô, o mercado estava em alta, mas agora ele começou a cair, vai capturar a liquidez dos fundos, então eu vou sair lá na região dos fundos. Joga no 15 minutos de novo, ajusta a escala de preço e olha, aqui no passado tem uma região que não foi mitigada ainda, que era uma região de Fair Value Order Block. Então, qual que é a grande sacada? Pô, se o mercado está na região cara, né? Porque eu estou vendendo, quero vender caro. E entre a extremidade do fundo e do topo, o mercado ainda não tinha corrigido o suficiente. E aí, quando eu estou fazendo minhas análises, eu tenho que entender aonde eu vou entrar e aonde eu vou sair. Então, como que eu faço a mensuração do risco, né? E o alvo, a proporção? Então, eu imaginei o seguinte: entre a amplitude do fundo, com a Fibonacci, o fundo, com a máxima lá, ó, o mercado poderia corrigir em 50% e 61,8%. Então, eu fiquei dentro desse range, cravado nessa região, que era o meu ponto de saída, né? Não dá para ser perfeito, né? A gente está aqui para fazer o melhor, mas às vezes, por mais que você faça o melhor, vai acontecer de você tomar um stop. É normal e natural. Mas beleza. Aí olhando esse contexto, aqui no 15 minutos fica mais bonito para observar, né? Tem espaço para cair. Eu vendi observando isso aqui, esse tipo de ciclo, quando o mercado está caindo assim, ó, ou quando ele sobe assim, ó, é bom demais para pegar trade, porque o mercado faz movimento direcional, movimento compacto. O que é um ciclo ruim? É quando o mercado está com candles muito grande, volatilidade assim muito louca. Então, resumindo, qual foi o horário que o mercado acionou minha operação? Ó, esse trade eu peguei primeiro do que o do mini S&P. Esse aqui acionou ontem, era por volta das 23 horas da noite, no domingo, hoje é segunda. Aí o mercado veio, passou a madrugada inteira, e lógico, eu dormi, né? Normal. E aí o mercado voltou, testou, e aí, como eu tinha pendurado meu alvo aqui, o mercado cravou milimetricamente. Depois que cravou, varreu aqui, chegou na região de imbalance aqui, ó. Se você pegar aqui a máxima desse candle, estender e a mínima daquele candle branco, nós temos que o mercado invade um pouquinho a região do imbalance, não fechou, pode ser que ele venha ainda, mas ele cravou pagando 6 vezes o risco retorno nessa operação. E por isso que eu fiquei levemente positivo, porque o trade do mini S&P, que foi esse aqui, foi um stop, só que esse stop foi maior. Esse aqui eu pesei a mão, e já nesse aqui, que foi um risco retorno maior, eu não pesei a mão. E esse aqui é o problema. Se eu tivesse entrado lacrado mesmo, né, mas a gente não está aqui para ser perfeito, não dá para saber qual vai ser o melhor trade. Às vezes o mais bonito, o melhor, vai te stopar, e o mais feio, o mais esquisito, que você talvez não está tão confiante, vai acabar desenvolvendo e pagando muito mais do que você imaginava. Mas de qualquer forma, todos os dois pagaram. Esse aqui, o time completamente errado, mas olha a pancada que ele deu para baixo. Ele varreu toda essa região aqui de LT, ó. Toda essa região de LT, o mercado literalmente ele capturou a região. Presta atenção, ó.
Então quem comprou aqui, ó, na região e pendurou, colocou o stop abaixo, foi violado e depois o mercado foi buscar lá em cima. Então, basicamente, tanto quem opera o price action quanto o SMC, pelo menos da minha parte, no timing que eu entrei, eu levei stop. E é isso que aconteceu, né? E ontem mesmo eu estava especulando duas compras em dois ativos diferentes, tá? Olha só, eu estava especulando aqui no RTI, né, que esse aqui é o Russell, né, o mini Russell, é, e aí eu estava especulando aqui, ó. O mercado estava fechado, o mercado abriu aqui às 19 horas do domingo, e aí eu fiquei esperando, pô, eu pendurei minha ordem aqui, ó, se o mercado vier nessa região aqui, que lá no fractal de 3 minutos é uma região bacana, olha só, eu marquei esse breaker block aqui, ó, junto com essas regiões. Na minha cabeça, nunca que o preço ia frear nessa região aqui. Nunca. E o mercado freou. Eu estava esperando o mercado romper mais ou menos essa região aqui. Então, como não dá para ser perfeito, né, eu acreditei que o mercado ia fazer isso ou um pouco mais para baixo para depois subir. E aí, e aí eu estava mirando a região dos topos aqui, ó. Olha que bonito isso aqui. Topo nivelado, região de oferta lá em cima. Falei, cara, isso aqui vai ser sensacional. E eu acertei a direção, mas não acertei o trade. Aí não adianta, né? Não adianta fazer o quê? E isso aqui ia ser lindo, tá? Ia pagar duas vezes o risco retorno, basicamente. Muito top esse trade. Não tem como colocar o stop aqui, porque não dá para prever até onde ele vai retrair. E a outra operação foi no, no Dow Jones, né? No mini Dow Jones. Era uma especulação também de compra, tá? Rolou aqui no fractal de 5 minutos barra 15 minutos. Essa linha vermelha que você está vendo é a máxima da semana anterior, lá do passado, um topo isolado. Ok? Então o mercado estava subindo bonito, top de linha demais, o mercado bem organizado e etc. Tava tudo alinhado. Eu falei assim, pô, de acordo com a minha análise, o mercado está subindo, uma região de liquidez, o mercado vai abrir, vai capturar os fundos e vai virar para cima e vai buscar os topos. Era a minha visão de mercado. Eu não estava errado, só que o mercado não veio, não acionou. Então, no dia de hoje, eu estava especulando 4 oportunidades, 2 acionou, uma stop, um gain, e as duas últimas que eu estava prevendo, o mercado foi certinho a meu favor, porém não chegou a acionar. Mas estou feliz, estou contente e não tem como ser perfeito. É, mas às vezes o que acontece comigo, eu acho que com a maioria das pessoas, de tanto você caprichar demais, você acaba ficando de fora do mercado. Porque você quer pegar aquela operação milimetricamente, aquele trade alinhadinho, tudo bonitinho, e correr o menos risco possível, mas esse tipo de comportamento acaba te deixando de fora e no final do dia você acaba ficando mais ansioso e vira aquele sentimento de frustração porque o mercado não acionou e você ficou naquela dúvida e, e você fica procurando trade porque o mercado foi sem você. E, cara, isso aqui é impressionante como deixa a gente fora de sério. E se você não tiver um psicológico bacana, você acaba ficando um pouco maluco porque as oportunidades elas são raras, né? E todo mundo tem um operacional diferente e só quem opera sabe exatamente o que eu estou falando. E eu vou continuar especulando no mercado, vou trazer mais análises para vocês. Se você gostou da forma como eu opero, como eu enxergo o mercado, se faz sentido para você, se não ficou tão claro assim, mas calma. Aqui no meu canal no YouTube eu tenho muito conteúdo bom, você pode aprender, tem aulas didáticas de graça, só aproveita para estudar. Outro detalhe importante, que é um recado que não deixa de ser importante, é que eu tenho um treinamento fechado, né? E infelizmente eu estou com dificuldade na questão do domínio. Eu criei através de um site para fazer a página de vendas e eu não estou tendo acesso porque a ferramenta que desenvolveu para mim está travada e eu estou com dificuldade e eu estou contatando suporte. Já teve algumas pessoas que comentou em vídeos meus perguntando: oh, não estou conseguindo aderir o treinamento. Infelizmente tem que ter um pouco de paciência, estou tentando resolver. Se eu não conseguir resolver, eu vou ter que migrar para outra plataforma de pagamento também. Beleza? Outro ponto importante que eu gostaria aqui de comentar com você é sobre a mesa que eu estou utilizando, que é o que eu estou recomendando aqui, fechar uma parceria para ajudar os meus inscritos, e eu consegui a redução, né, de alguns planos bem bacana, para que você consiga pagar barato, né? Para que você consiga ter a oportunidade de realizar o seu teste. Tá? Vou deixar o link aqui do site oficial, né, sem link de afiliado de terceiro nem nada, para você de fato adquirir o seu plano que fica melhor para você, que cabe no seu bolso, para você poder começar os seus testes. E o que eu estou recomendando é o TCP-50. Por quê? Porque o TCP-50 ele é um plano de crescimento. Então pensa comigo, faz sentido ou não você ter um plano de carreira? Por quê, Lucas? Olha só, você adquire um TCP-50
que ele está custando hoje na promoção que foi lançada dia 1º de junho e vai até no dia 30 de junho, de 50%, além de você adquirir com a promoção de 50%, você consegue, uma vez que você for aprovado, passar na avaliação, você recebe mais uma conta, né, de graça para você poder alavancar. Então você vai ter duas contas. Uma vez que você passa no teste de avaliação, você vai ter acesso a mais uma conta de graça que eles vão te fornecer com essa promoção do mês de junho. Então comprou um teste, passou, você recebe mais um teste, beleza? Então, só para você entender um pouco melhor, eu tenho vídeos aqui falando, fazendo um review completo, bem bacana, vale a pena de fato dar uma conferida, tá bem legal. E isso aqui pode mudar a tua realidade, cara. Pode mudar a tua realidade, beleza? Então é só você pensar um pouco com calma que de repente pode ser muito bom para você. Então você começa aqui, ó, com um saldo virtual, né, de $50.000, é uma fase de teste, de avaliação. A sua meta de lucro é $3.000. O drawdown ele é de $2.000 e o limite de perda diária, no caso do dia, você pode perder até $1.100. Se você perder mais que isso, a sua conta fica travada e você só retorna no outro dia quando atualizar na próxima abertura de mercado. O mínimo de contratos, o máximo, na verdade, de contratos que você pode operar é de fato 6 mini contratos, ok? No mercado futuro americano. E aí, depois que você passa da avaliação, você vem para uma conta live sim, que é uma conta live simulador remunerado, ou você pode escolher uma conta real. Tem uma diferença. A conta live sim, essa conta live simulador remunerado, você vai pagar uma taxa, né, de ativação, porque é uma taxa que ela é deduzida do primeiro saque que você for fazer. Apenas o primeiro saque. Nos próximos saques não tem isso, tá? E o valor varia entre $100 até $139. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está custando $139, né? Pode ser que mude. Já a conta real, se você preferir operar de fato numa conta real mesmo, aí toda vez que você for fazer um saque, esse valor de 139 é descontado da sua conta, toda vez que você sacar. Então não sai do seu bolso, sai de forma do que você construiu dentro do mercado, beleza? Só para ficar claro, para você ir para a conta real, qualquer uma dessas duas, live simulador ou conta real, você não precisa tirar dinheiro do seu bolso para você poder ativar esse plano, tá? Você vai diretamente para lá, você só vai escolher se você quer live sim ou conta real, e aí quando você for fazer o seu primeiro saque, em uma dessa você vai pagar apenas uma vez, que é a live sim, na outra, toda vez que você fizer um saque, você vai pagar $139. Aí fica a teu critério, você pode ver o que é melhor para você. A meta de lucro é $3.000, drawdown é de $2.000, ok? E aí, na live sim, né, você vai operar com o EOD, que é o melhor, ou seja, esse é calculado no fechamento do pregão. Então, acabou o dia, esse drawdown é calculado no final do dia. Como assim? Te explico agora. Então, imagina que você fez dois trades no dia. E o seu limite máximo no dia que você pode perder é 1.100. Então, você, até o momento, o mercado está aberto, você está $950 negativo. E você, por algum motivo, você não parou e quer fazer mais um trade. Então, se você faz aquele trade, se você arriscar 200 ou $300, não importa. E aquele trade anda a teu favor e ele paga 3, 4 vezes o risco retorno e você saiu do prejuízo do dia, essa que é a vantagem. E aí, o seu drawdown, ele só travaria se no caso fosse calculado como trailing. O trailing ele vai perseguindo o teu lucro. E como é o EOD, na live sim e também na avaliação, você consegue se arriscar, se expor, e no final das contas, se você tiver um lucro bom no final do dia, no caso você é compensado por isso, tá? Já no trading não, se você fez $1.000, né, e o seu drawdown ele vai acompanhar $1.000, no caso você tem $2.000 para trabalhar, então você está com 50 mil, você foi para $52.000, e aí quando você perde e volta para os 1.000, agora você só tem, se você perdeu e voltou para $51.000, agora você, né, o trailing ele andou, o drawdown ele andou, e agora você só tem uma margem de $1.000. Esse aqui é um pouquinho mais complicado e ele está presente na conta live, tá? Então é uma forma deles proteger o capital. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Aí o que acontece? Por que é um bom plano de crescimento? Você automaticamente sacou aqui, bater na meta, você pode até ultrapassar a meta, mas a meta mínima é essa, você sacou aqui, você automaticamente, eles vão te encaminhar a conta de $100.000. E aqui ó, você pode fazer $6.000 como meta, aqui o drawdown para ele já aumenta, é uma diferença de R$500 a mais, se eu não me engano, é isso mesmo, não, 1.500 a mais.
Então já fica bacana, já te dá uma folga. Depois, bateu a meta, fez saque, você vem automaticamente para a conta de $200 mil. E aí sua meta é $11 mil, o seu stop trailing vai para 6 mil, então você tem mais folga. Percebe que ao mesmo tempo vai aumentando sua responsabilidade, o seu drawdown vai ficando melhor, vai ficando mais folgado, porque o BO é aqui e aqui, tá? E se você escolher esse aqui, já fica um pouco mais complicado. Então, de qualquer forma, tanto a Live Sim como a conta real, uma vez você fazendo saque, eles vão te pagar de qualquer forma, 80% do repasse é seu, ok? E aí, bateu a meta, você já vem para uma conta de 400k. Aí a meta de lucro aqui, perdão, de lucro aqui é $40 mil. O drawdown já muda, é fixo, de 388 mil. Caraca, que é pressão, hein? O limite de perda diária é de $8 mil. Você pode operar no máximo com 30 lotes. Meu amigo, para você chegar nesse nível aqui, é lógico, você tem que passar por tudo isso aqui. Uma vez você passando isso aqui, vamos lá para a realidade. Você passa por todas essas fases para chegar num capital de $400 mil, com a responsabilidade de bater uma meta de $40 mil, imagina o quanto você não pode sacar. Mas, para chegar nesse nível aqui, que é o meu objetivo, pode ser o seu também, cara, você vai ter que mastigar muito nessa região aqui, tá? E, cara, é possível, não é fácil, nunca foi. Quem opera em mesa proprietária sabe que, né, eu não tenho tanta experiência aqui porque eu estou começando agora, mas eu tenho estudado muito. E o que mais se ouve por aí é que para você poder de fato alcançar esse objetivo tem que ser um bom trader de mesa. E eu estou na peleja, eu estou ajustando, né, já reprovei uma vez, estou ajustando cada vez mais o meu operacional porque não basta ser bom, tem que ser um bom trader de mesa para poder respeitar as regras. E o maior desafio da galera é saber, é aprender, é de fato obedecer as regras de uma mesa. Talvez a pessoa perece por falta de conhecimento, tá? Vou deixar o contato aqui do meu WhatsApp. Se você ficar com dúvida e quiser trocar experiência comigo em relação à mesa, a conhecimento, fica à vontade. Vai ser legal, vai ser bom para você, vai ser bom. E aí você vai conseguir, de fato, tomar coragem e ter iniciativa para poder correr atrás dos seus objetivos, do teu sonho, tá? Isso aqui não é para qualquer pessoa, é só para quem realmente está disposto a correr risco, de fato, no sentido em que a pessoa ela tem que querer encontrar os objetivos dela, ela tem que querer de fato fazer acontecer, ela tem que de fato estar bem decidida. Poxa, eu não tenho dinheiro, mas se eu economizar um pouquinho, eu vou comprar um teste, eu vou fazer acontecer e eu vou fazer esse negócio virar. Então isso aqui é para pessoa que tem garra, tem vontade, é para pessoa que está cansada do CLT, é para pessoa que olha assim, caramba, agora tem que trabalhar, tem que bater ponto. E isso aqui é coisa de maluco, é um planejamento, você tem que ter um planejamento. Inclusive, eu estou montando um conteúdo onde eu vou trazer um planejamento bacana. Eu vou ensinar tudo sobre o contrato futuro, vou trazer mais operações, vou trazer um planejamento de gerenciamento, que é o que eu estou planejando e que estou seguindo, para que de fato possa ajudar mais pessoas. Beleza? O vídeo ficou um pouco longo, mas com muita informação. Agora você só precisa fazer sua parte. Tanto se você quiser, só se você quiser se comprometer com um plano desse, beleza. Agora, se você não quer por enquanto, pelo menos se compromete em estudar, porque cedo ou tarde, essa vai ser a melhor opção para você começar dentro do mercado financeiro, ok? E um insight importante é que talvez você pense, mas eu posso pegar o dinheiro que eu vou pagar aí e colocar para operar, só que você não vai ter margem, você não vai ter. Você acha que você vai conseguir ganhar muita grana com R$ 500 na conta? Primeiro que se você for operar B3 ou mini índice, B3, mini índice, mini dólar, essa margem aí, o mercado andou 150 ou 150, 200 pontos, você já perdeu o dinheiro, basicamente. A corretora já vai te zerar ali, ok? Porque a sua margem não aguenta. Se você for operar dólar, você vai ter que operar com um contratozinho, e aí como que você vai fazer dinheiro fazendo 30, 40, 50 reais um dia? É sobre gerenciamento, mas no final das contas você vai ficar ansioso porque não está conseguindo fazer grana. E essa é a oportunidade, né, para quem quer, que realmente quer dar um passo à frente. Já viu aquela frase? Com dinheiro se faz mais dinheiro? Então, com capital financiado, isso é possível. Beleza? Espero que tenha te ajudado. Não quero te vender nada, não quero te empurrar nada a goela abaixo. É só uma opção para você que está começando, que leva o trade a sério. E quem sabe isso aqui pode de fato transformar a tua vida, porque para cada um é diferente. Você vai lidar com isso aqui de forma diferente, outra pessoa vai lidar com isso aqui de forma diferente. E pode ser que para você seja mais rápido, para você pode ser mais difícil. O que importa é o teu nível de comprometimento e o quão você realmente quer isso aqui. Beleza? Um abraço, obrigado por ter ficado até aqui. Apoia com like para estar fortalecendo. E eu te vejo no próximo conteúdo. Valeu, até mais.